Primeiramente, bom dia ou boa tarde a todos. Eu me chamo Emanuel Totti de Paulo, participei do programa PIBIC UniOeste com um trabalho intitulado Efeitos da distribuição de fertilizantes a lanço na superfície e no sulco, com regulagens das hastes sobre as propriedades químicas e físicas do solo, sob a orientação do professor Emerson Feio. Certo. Agora, na minha introdução, eu vou buscar falar um pouco do porquê foi realizado esse trabalho, certo? Atualmente, muitos agricultores, principalmente na região centro-oeste do Brasil, realizam a adubação das culturas a lanço, justificando que esse sistema de operação a lanço possui maior rendimento operacional, pois no momento de abastecimento das semeadoras, na época de semeadura, é realizado abastecimento apenas de sementes, não sendo necessário abastecimento de adubo, fazendo com que esse processo de abastecimento seja mais rápido, mais otimizado, podendo assim realizar uma operação de maior hectares de semeadura por hora. Consequentemente, iria realizar o melhor aproveitamento das épocas de semeadura e das condições ideais de solo, principalmente na época de semeadura de safrinha, que os períodos são mais apertados. Entretanto, nesse sistema de adubação a lanço, nas semeadoras, são utilizados apenas discos duplos para alojar as sementes, dispensando assim os usos das hastes, contradizendo alguns agricultores que tratam as hastes sucadoras nas semeadoras como um mecanismo essencial para a melhor plantabilidade, justificando que as hastes têm a função não só de alocar o adubo, mas também de descompactar o solo, principalmente nas camadas superficiais do solo, que são comumente encontradas compactadas em sistemas de plantio direto mal realizados. Certo? Além dessa função de microescarificação, as hastes sucadoras também possuem a função de incorporar fertilizante ao solo, sendo que quando não utilizadas essas hastes, o adubo pode ficar de forma superficial, indicando posteriormente nas culturas um sistema de radicular mais superficial, né? Contudo, foi pesquisado um pouco e foram encontrados poucos estudos relacionados a essas configurações, sendo o fatorial adubação e AT, encontrando trabalhos, na grande maioria, estudando de forma isolada um dos fatores. Aqui na figura eu trago a microescarificação, que pode ser realizada pela haste, né, quando utilizada profundamente. Diante dos fatores abordados, o objetivo do trabalho, então, é avaliar os efeitos causados pela adubação a lanço, em linha na superfície e no sulco, com diferentes configurações de mecanismos sulcadores, sobre a produtividade das culturas e as propriedades físicas do solo após 10 anos de experimento. Certo, os materiais e métodos. O experimento foi realizado na cidade de Entre Rios do Oeste, na fazenda experimental da UniOeste. O delineamento de blocos utilizado foi de blocos casualizados com parcelas subdivididas, sendo nas parcelas principais as adubações a lanço, no sulco e na superfície. Aqui na imagem eu trago o momento de adubação a lanço lá no experimento. Certo. A subparcela foi configurada através de haste profunda, em torno de 15 centímetros, haste rasa, em torno de 10 centímetros, e sem o mecanismo sulcador, sendo assim totalizando 36 parcelas. Cada parcela contava com 75 metros quadrados. É importante ressaltar que para a regulagem da profundidade da haste sulcadora, era utilizada através de calços no pistão hidráulico que regula a profundidade da semeadura. Aqui eu trago um pouco do croquis lá do experimento, sendo os coloridos da adubação a lanço no sulco e na superfície, e as letras os mecanismos sulcadores. Importante ressaltar nessa figura que as parcelas nas quais era utilizada a adubação a lanço, elas eram separadas das outras parcelas, para que no momento de adubação a lanço não ocorresse sobreposição do adubo, causando assim uma superdose nas outras parcelas. No cultivo principal de verão da área foi cultivada a cultura da soja. O manejo dessa cultura foi realizado conforme necessidade, padrão produtor, sempre realizado conforme possível. No momento de colheita, previamente à colheita, foi selecionado 10 plantas aleatoriamente em cada parcela e avaliado nelas todos os parâmetros morfológicos e de produtividade. Posteriormente, foi realizada a massa de 1.000 grãos e a colheita da parcela. A colheita da parcela foi feita de forma a considerar 24 metros quadrados de área útil da parcela. Essa área útil foi roçada e posteriormente debulhada por um implemento, ainda assim corrigido o seu peso para a umidade de 13%,
e realizado a conversão em produtividade por toneladas por hectare. Outra avaliação realizada também foi quanto à resistência à penetração do solo, realizado com penetrógrafo da marca Falker, modelo Solotrack. As amostras foram realizadas de que forma? Foi estendido uma antena transversalmente em cada parcela, com 2 metros de comprimento. Nesses 2 metros a cada 10 centímetros foi realizada uma leitura. Leitura a qual foi de 0 a 40 centímetros, com uma precisão de uma leitura por centímetro de profundidade. Após essa leitura em todas as parcelas, no momento da leitura, era realizada uma amostra a cada 10 centímetros, 0 a 10, 10 a 20, 20 a 30 e 30 a 40. Posteriormente, essas amostras secadas em laboratório e realizado a umidade do solo que foi realizado o RP. Certo. Agora um pouco dos meus resultados de discussão. Os dados obtidos nas análises anteriores foram tabulados, submetidos ao teste Tuckey com 5% de probabilidade e posteriormente alocados em tabelas para melhor entendimento. O que essa tabela mostra para nós? Essa tabela conclui que quando utilizado hastes e adubação a lanço, a massa de 1.000 grãos foi inferior quando comparado aos outros tratamentos. Entretanto, essa diferença não se repercutiu, não se coincidiu com a produtividade em toneladas por hectare. Sendo isso justificado, provavelmente, pelo número de grãos por planta, sendo que as plantas que apresentaram menor massa de grãos compensaram a sua produtividade em números de grãos por planta. Certo. Vale ressaltar que esses dados tiveram uma leve influência devido a condições climáticas adversas recorrentes na área, que passou por um breve período de déficit hídrico justamente no seu período de floração e enchimento de grãos, que seria o período qual mais sensível na cultura da soja. Entretanto, os resultados que foram obtidos se compararam com resultados obtidos por Gurkens em 2004, que concluiu que a configuração da haste não influencia na produtividade final da cultura, justificando assim os dados. Outra variável analisada foi quanto à resistência à penetração, conforme comentado. Quando observado o gráfico apresentado, pode-se observar que as diferenças reais apareceram nas profundidades de 10 a 20 centímetros, sendo que nas profundidades maiores que 20 centímetros não se encontrou diferenças estatísticas e nem muito abaixo de 10 centímetros. Observando melhor ainda o gráfico, pode observar que a resistência à penetração foi menor quando utilizado haste profunda e maior quando não utilizado nenhuma forma de haste, no tratamento sem sulcador. Ressaltando ainda que a maior diferença foi encontrada logo nas profundidades de 10 a 20 centímetros, que são as profundidades quais coincidem o maior desenvolvimento radicular da cultura. Sendo assim, ressaltando o uso da haste nessa profundidade. Resultados semelhantes a esses foram encontrados por Mion e Benez, que concluíram que a haste profunda é o mecanismo no qual causa a maior mobilização do solo no sistema de plantio direto. Certo, quanto às conclusões. Foi concluído que a microescarificação do solo pela haste sulcadora, ao longo de todas as safras, reduziu a resistência do solo à penetração, principalmente quando utilizado haste profunda e nas profundidades de 10 a 20 centímetros, que é onde há maior incidência do sistema radicular, justificando assim seu uso e ressaltando a sua importância. Já as formas de adubação, distribuição de adubo e as configurações de mecanismos sulcadores, mesmo quando relacionados um com o outro, as suas configurações não afetaram a produtividade de forma significativa nas culturas. Por fim, gostaria de realizar meus agradecimentos, principalmente ao Laboratório de Mecanização Agrícola, todos os guris lá do laboratório que me auxiliaram arduamente, principalmente na parte braçal desse experimento, sempre lá comigo. Também ao meu orientador Emerson Fey, que não mediu esforços para me orientar e me auxiliar em todo esse processo. Ao UniOeste, por todo o apoio na sua estação experimental e os apoios intrínsecos também. E também ao CNPq, por todo o estímulo à realização de projetos de pesquisa. Obrigado.